Sou Audrey Wilson, tenho 24 anos e sempre pensei que família significava amor incondicional. Essa ilusão se desfez na noite do jantar de formatura do meu irmão Kyle. Anos de tratamento desigual culminaram em um momento que partiu meu coração. Meu pai orgulhosamente presenteou Kyle com um carro por ele ter passado mal no ensino médio, depois se virou para mim com um olhar frio e me entregou uma conta de aluguel. Meu GPA 4.0 e minha bolsa integral só me renderam expectativas maiores e menos amor. Aquela noite mudou tudo. Antes de continuar contando como minha vida mudou completamente naquela noite, diga-me de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você já se sentiu invisível na sua própria família. Crescer como irmã mais velha de Kyle, que é 6 anos mais novo que eu, foi como viver em duas casas diferentes sob o mesmo teto. Desde cedo, notei a diferença na forma como nossos pais nos tratavam, especialmente meu pai, Richard Wilson. As notas C de Kyle lhe rendiam sorvete e elogios. Minhas notas eram recebidas com: "É isso que esperamos de você." Esse padrão continuou durante toda a nossa infância e adolescência. Concluí o ensino médio como orador da turma, ganhei uma bolsa integral para a universidade estadual e mantive um GPA de 4,0 enquanto trabalhava meio período para cobrir minhas despesas. Quando me formei na faculdade, 3 anos atrás, houve um pequeno jantar em casa. Meu presente foi uma caneca de café que dizia: "O mundo real começa agora." Enquanto isso, Kyle se esforçou no ensino médio com notas C e D, mal conseguindo se formar a tempo este ano. Depois da faculdade, voltei para casa temporariamente. O plano era trabalhar por 1 ou 2 anos, juntar dinheiro e depois me candidatar a programas de pós-graduação em psicologia. Consegui um emprego em uma clínica de saúde mental local como coordenadora de admissão, um cargo que pagava bem, mas não o suficiente para pagar confortavelmente um apartamento em nossa cidade cara, enquanto economizava para a pós-graduação. Morar em casa deveria ser um trampolim estratégico, não um retrocesso. Meu pai, um empreiteiro de sucesso que construiu seu negócio do zero, sempre teve um vínculo especial com Kyle. Eles compartilhavam interesses em esportes e carros, enquanto eu herdei o lado mais intelectual da minha mãe. Mas até minha mãe, Laura, professora de jardim de infância, parecia permitir o favoritismo em vez de contestá-lo. Quando eu apontava as discrepâncias na forma como éramos tratados, ela dizia coisas como: "Seu pai demonstra amor de forma diferente para cada pessoa" ou "A Kyle precisa de mais incentivo do que você." Tentei inúmeras vezes lidar com o tratamento injusto. Certa vez, depois que minha promoção no trabalho não foi reconhecida, enquanto o primeiro emprego de meio período do Kyle no shopping justificava um jantar comemorativo, perguntei calmamente aos meus pais se eles percebiam a diferença na forma como reagiam às nossas conquistas. "Você está comparando maçãs com laranjas, Audrey", meu pai dissera. "Você sempre foi autossuficiente. O Kyle precisa de mais apoio para encontrar o seu caminho." Meu relacionamento com o próprio Kyle era complicado. Ele não era maldoso quanto ao favoritismo. Na verdade, parecia em grande parte alheio a ele. Ele me admirava, frequentemente pedindo ajuda com os trabalhos escolares ou conselhos sobre decisões de vida. Nunca me ressenti pessoalmente dele pela forma como nossos pais nos tratavam de forma diferente. Na verdade, eu temia que os mimos constantes o deixassem despreparado para a vida adulta. Ao longo dos meus 20 e poucos anos, eu tinha esperança de que as coisas mudariam depois que eu me provasse no mundo profissional. Eu achava que meu pai finalmente me veria como o adulto competente e bem-sucedido que eu havia me tornado. Cada pequena conquista no trabalho, cada dólar economizado para o meu futuro, era catalogado mentalmente como evidência que eventualmente conquistaria sua aprovação. Os incidentes que antecederam a formatura pintaram um quadro claro que eu tentava arduamente não enxergar. 3 meses atrás, quando recebi um bônus substancial por desempenho no trabalho, contei a notícia animadamente durante o jantar. Meu pai assentiu e imediatamente se virou para Kyle para perguntar sobre seu jogo de beisebol. Quando Kyle foi aceito na faculdade comunitária, apesar de suas notas medíocres, meus pais o levaram a uma churrascaria e convidaram a família inteira. Quando fui aceito em todos os 5 programas de pós-graduação para os quais me inscrevi no ensino médio, minha mãe fez um bolo, mas meu pai estava ocupado demais para participar da comemoração. No Natal passado, meu pai deu ao Kyle um console de videogame caro como recompensa por sua melhora na aula de inglês de D para C. Meu presente foi uma agenda para o próximo ano com um bilhete que dizia: "Para ajudar você a organizar suas metas." A disparidade era tão óbvia que até minha tia Meredith levantou uma sobrancelha.
Seu pai sempre teve dificuldade para se conectar com pessoas que não pensam como ele, disse-me tia Meredith em particular. Não se trata de amor, mas de compreensão. Mas suas palavras, embora bem intencionadas, não aliviaram a dor de anos de negligência emocional. Apesar de tudo isso, mantive um relacionamento próximo com minha família. Contribuía voluntariamente para as despesas da casa, fazia mais do que a minha parte nas tarefas domésticas e me colocava à disposição para ajudar Kylie com as inscrições para a faculdade e as redações para bolsas de estudo. Eu dizia a mim mesma que família é algo complexo, que meus pais demonstravam amor de maneiras diferentes e que, eventualmente, meu pai me veria como eu realmente era. O dia da formatura foi quando todas aquelas racionalizações cuidadosamente construídas finalmente ruíram. A formatura do ensino médio de Kylie caiu em um sábado ensolarado de junho. Eu havia solicitado a folga do trabalho com semanas de antecedência, mesmo que isso significasse abrir mão de uma oportunidade crucial de treinamento que poderia ter levado a outra promoção. Família em primeiro lugar, disse ao meu supervisor, acreditando nisso apesar das evidências em contrário. Na manhã da formatura, acordei cedo para ajudar minha mãe a preparar o jantar de comemoração planejado para aquela noite. Estávamos esperando avós, tias, tios e alguns amigos da família para comemorar a conquista de Kylie. Passei 3 horas limpando a casa enquanto minha mãe preparava seu famoso assado e torta de maçã. Seu irmão está tão animado, disse minha mãe enquanto trabalhávamos lado a lado na cozinha. Ele não fala de outra coisa há semanas. Estou feliz por ele, respondi, e falei sério. Apesar de tudo, eu queria que Kylie se sentisse especial em seu grande dia. Eu havia gasto quase $100, uma quantia significativa do meu salário cuidadosamente orçado, em um presente de formatura para ele, um diário encadernado em couro com suas iniciais gravadas na capa e um vale-presente para sua livraria favorita. Kylie havia descoberto recentemente um interesse em escrever, e eu queria estimular aquela centelha de curiosidade acadêmica. Enquanto arrumávamos a casa, ouvi meus pais conversando em voz baixa no quarto. Vocês acham que ele desconfia de alguma coisa sobre a surpresa? Perguntou minha mãe. Nem a mínima, respondeu meu pai, com a voz carregada de entusiasmo. A expressão dele vai ser impagável. Senti uma pontada familiar no peito, uma mistura de felicidade por Kylie e uma mágoa profunda e persistente por minhas próprias conquistas nunca terem justificado tanto segredo e entusiasmo. No mês passado, fui aceita em um prestigiado programa de pós-graduação com uma bolsa parcial, e a resposta do meu pai foi: certifique-se de que essa seja uma carreira prática antes de se comprometer. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha melhor amiga, Jennifer: boa sorte hoje. Lembre-se do que conversamos. Mantenha sua posição se as coisas ficarem estranhas. Amo você. Jennifer testemunhou em primeira mão a dinâmica da minha família e vinha me incentivando há anos a estabelecer limites mais firmes. Respondi rapidamente: obrigada. Vou tentar, antes de retornar às minhas tarefas de limpeza. No início da tarde, era hora de ir para a cerimônia de formatura. Kylie saiu do quarto com uma aparência estranhamente madura, de beca e capelo, embora a gravata estivesse torta. Sem que me pedissem, dei um passo à frente para ajeitá-la. Nervoso? Perguntei. Um pouco, ele admitiu. Você se sentiu assim na sua formatura? Todo mundo se sente, assegurei. Apenas aproveite o momento. Você mereceu. E, apesar de saber que o caminho dele tinha sido consideravelmente mais fácil que o meu, com muito mais apoio ao longo do caminho, eu falava sério. Kylie tinha lutado à sua maneira, e hoje era o seu dia. A cerimônia em si foi um evento típico de formatura do ensino médio, discursos do diretor e do orador da turma, a gritaria de nomes, o girar de bolas. Sentei-me entre minha mãe, que fungava orgulhosamente o tempo todo, e meu pai, que parecia estranhamente animado. Quando o nome de Kylie foi chamado, meu pai gritou tão alto que várias pessoas se viraram para olhar. Bati palmas com entusiasmo, afastando a lembrança da minha própria formatura na faculdade, quando meu pai olhou o relógio várias vezes durante a cerimônia. Nosso garoto conseguiu, disse meu pai para ninguém em particular, com a voz carregada de emoção. Nem todos acreditavam que ele conseguiria, mas nós sempre soubemos. Mordi a língua para não me lembrar de que Kylie mal conseguirá, tendo passado nas últimas aulas por uma margem mínima, enquanto eu havia me formado summa cum laude em uma universidade classificada entre as 50 melhores do país. Hoje não era sobre mim, lembrei a mim mesma. Nunca foi.
De volta a casa, ajudei a pôr a mesa de jantar com as nossas melhores porcelanas e arranjei flores no centro de mesa. Pela janela, pude ver meu pai conversando animadamente com meu tio, gesticulando animadamente em direção à garagem, que havia sido mantida misteriosamente fechada o dia todo. A surpresa, qualquer que fosse, estava claramente guardada ali. Meu estômago se apertou com uma sensação inesperada de pavor. Algo naquele dia parecia diferente, como se estivéssemos nos aproximando de um ponto de virada que eu ainda não conseguia ver. Afastei esse sentimento e me concentrei em tornar a noite especial para Kylie. Afinal, é isso que boas irmãs fazem. Às 19 horas, nossa casa estava tomada pelo burburinho aconchegante das conversas e pelo aroma delicioso da comida da minha mãe. A mesa da sala de jantar havia sido estendida ao máximo para acomodar a todos, avós, tias, tios, alguns amigos da família e os padrinhos de Kylie, que tinham vindo do Arizona especialmente para a ocasião. Eu usava um vestido azul marinho que havia comprado em promoção no mês passado e tinha cuidado redobrado com o cabelo e a maquiagem. Uma parte de mim, a parte que ainda ansiava pela aprovação do meu pai, apesar de anos de evidências de que ela nunca viria, esperava que uma aparência particularmente arrumada pudesse finalmente fazê-lo me ver como a adulta bem-sucedida que eu havia me tornado. Kylie sentou-se numa das pontas da mesa, ainda de beca de formatura, embora tivesse tirado o boné, sorrindo enquanto os parentes paravam perto de sua cadeira para parabenizá-lo e colocar cartões em sua mão. Minha mãe circulava por ali, enchendo copos e servindo prato após prato. Meu pai estava perto de Kylie, com a mão orgulhosamente pousada no ombro do meu irmão, enquanto contava a desafiadora jornada acadêmica de Kylie para quem quisesse ouvir. Nem todo mundo vai à escola, ele dizia à minha avó. Mas o Kylie aqui perseverou, demonstrou verdadeiro caráter, superando as dificuldades. Tomei pequenos goles do meu vinho e concordei com a cabeça, parabenizando-o quando apropriado e evitando perguntas ocasionais sobre minha própria vida com respostas breves e positivas. O trabalho está ótimo. Obrigada por perguntar. Sim, ainda estou planejando a pós-graduação no ano que vem. Não, sem relacionamento sério no momento. Estou focada na minha carreira. O jantar foi servido e a conversa fluiu livremente em torno de tópicos isentos de controvérsias: a formatura de Kylie, os planos para o verão, o noivado recente de uma prima. Eu contribuía quando me dirigiam diretamente a ele, mas, de resto, mantinha uma presença discreta, o papel que havia aperfeiçoado em reuniões familiares ao longo dos anos. Enquanto a sobremesa era servida, a torta de maçã com sorvete de baunilha da minha mãe, meu pai se levantou e bateu no copo com uma colher. A mesa ficou em silêncio aos poucos, enquanto todos se viravam para ele, expectantes. Quero agradecer a todos por terem vindo esta noite para celebrar um marco importante na nossa família, começou meu pai, com a voz carregada da autoridade praticada de alguém acostumado a falar em canteiros de obras. Hoje, nosso filho se formou no ensino médio. Uma salva de palmas percorreu a mesa. Kylie abaixou a cabeça, sorrindo. Agora, alguns garotos passam pela escola sem suar a camisa, continuou meu pai, e senti seus olhos se voltarem brevemente para mim antes de se voltarem para Kylie. E aos lutadores, aqueles que precisam conquistar cada nota, que precisam se esforçar além do que lhes é natural. Esses são os que realmente descobrem do que são feitos. Mas acenos de aprovação ao redor da mesa. Meu tio Henry ergueu o copo na direção de Kylie. Kylie, disse meu pai, com a voz suavizada pela emoção, sua mãe e eu não poderíamos estar mais orgulhosos do jovem que você se tornou. Você demonstrou determinação, caráter e coração. Você provou que pode superar desafios e sair mais forte, e isso merece reconhecimento. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha, que colocou na frente de Kylie. Filho, sabemos que você tem economizado para comprar um carro, trabalhando aqueles turnos no shopping, guardando um pouquinho a cada mês. Isso demonstra responsabilidade, planejamento para o futuro. Kylie assentiu, parecendo um pouco confuso, mas satisfeito com o reconhecimento público. Meu pai sorriu e olhou para a janela que dava para a nossa entrada. Mas achamos que você merecia algo especial por essa conquista, algo que te ajudasse a começar o próximo capítulo da sua vida, certo? Ele entregou a caixinha a Kylie. Com dedos incertos, Kylie abriu e revelou um chaveiro com o logotipo da BMW bem visível. A mesa explodiu em suspiros e exclamações. Os olhos de Kylie se arregalaram em descrença. De jeito nenhum, ele sussurrou. Bem, disse meu pai,
usando o próprio jargão adolescente de Kylie em um raro momento de brincadeira. Está estacionado na garagem, preto, exatamente como você queria. Cadeiras rasparam quando todos se levantaram para seguir Kylie e meu pai até a garagem. Permaneci sentado por um momento, com um peso frio no estômago. Um BMW por ter me formado no ensino médio com média C. Pensei no meu Honda antigo com 320 mil quilômetros rodados, que eu mesmo havia comprado com o dinheiro economizado de 3 empregos de meio período simultâneos na faculdade. Por fim, segui o grupo até a garagem, ficando no banco de trás enquanto todos exclamavam sobre o carro novinho em folha, um BMW Série 3 que devia ter custado pelo menos $40 mil. Kylie estava sentado no banco do motorista, passando as mãos no volante de couro com uma expressão de pura alegria. Isso é loucura, ele repetia sem parar. Não acredito que é meu. Forcei um sorriso e esperei o momento certo para me aproximar, dando um abraço de lado em Kylie quando a multidão ao redor do carro diminuiu. Parabéns, eu disse. E, apesar da mágoa e da confusão que fervilhavam dentro de mim, eu falava sério. A empolgação de Kylie era genuína e contagiante. Você vai ser o garoto mais descolado da faculdade comunitária, né? Eu disse. Ele concordou, imerso demais no momento para detectar qualquer complexidade no meu tom. Papai disse que eu posso levar a gente toda para Crescent Lake no próximo fim de semana para o Memorial Day. A comemoração continuou lá dentro, com champanhe para os adultos e cidra espumante para Kylie e nossos primos mais novos. Brindes foram feitos, bolo foi servido e planos para passeios de verão no carro novo foram discutidos com entusiasmo. Durante todo esse tempo, mantive meu sorriso e meu papel de irmã solidária, embora minhas bochechas estivessem começando a doer com o esforço. À medida que a noite caía e os parentes começavam a ir embora, comecei a recolher os pratos e levá-los para a cozinha, assumindo o papel de ajudante que sempre se esperara de mim. Eu estava colocando a louça na máquina de lavar louça quando meu pai entrou na cozinha, afrouxando a gravata com uma das mãos e carregando uma taça de champanhe vazia na outra. Boa festa, disse ele, colocando a taça no balcão. Foi, concordei. O Kylie parece muito feliz. Meu pai assentiu e, em seguida, encostou-se no balcão, cruzando os braços. Sua expressão mudou para algo mais profissional. Audrey, sua mãe e eu andamos conversando. Algo em seu tom de voz me fez endireitar o corpo, minha mão ainda segurando um garfo de sobremesa. Você mora aqui há quase 2 anos, continuou ele. Você tem um emprego estável. Você tem 24 anos. Está na hora de começar a contribuir de verdade para casa. Pisquei, confusa. Já compro mantimentos a cada 2 semanas e paguei o conserto do aquecedor de água no mês passado. Meu pai dispensou a informação como se fosse relevante. A partir deste mês, vamos precisar de $900 de aluguel, com vencimento até domingo. Olhei para ele, esperando a piada. Quando não veio nenhuma, eu disse, você está brincando, né? Depois de ter acabado de comprar um carro de $40 mil para o Kylie, que mal se formou. Sua expressão endureceu. Isso é diferente. Kylie está apenas começando. Você é um adulto agora com um emprego e responsabilidades. $900 está abaixo do preço de mercado para esta área, como você bem sabe. Estou economizando para a pós-graduação, eu disse, percebendo leve tremor na minha voz. Você sabe disso. Foi por isso que voltei para casa. Os planos mudam, ele disse, dando de ombros. $900 até domingo. Ele se virou para sair, mas então fez uma pausa. E não mencione isso ao Kylie. Não precisa estragar o grande dia dele com preocupações adultas. Quando ele se afastou, deixando-me sozinha entre os pratos sujos, algo dentro de mim que vinha se dobrando há anos finalmente se rompeu. Depois que o último convidado foi embora e Kylie saiu para encontrar amigos para uma festa de pós-formatura, encontrei meu pai em seu escritório revisando plantas para um projeto futuro. Minha mãe estava na sala folheando uma revista, mas claramente não a lia, seus olhos se lançando nervosamente em direção à porta do escritório enquanto eu bati e entrei sem esperar por uma resposta. Precisamos conversar sobre o que você disse antes, eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava, dado o furacão de emoções que me consumia. Meu pai olhou para cima, a irritação estampada no rosto com a interrupção. Não há nada para discutir. $900 de aluguel vencem no domingo. É mais do que justo.
Respirei fundo. Não se trata do valor. A expressão do meu pai mudou, surpresa, depois raiva, e então algo como uma avaliação fria. Quer saber por que o Kyle recebe um tratamento diferente? Disse-lhe finalmente. Porque ele vale a pena. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu suspeitava há anos que meu pai se sentia assim, mas ouvir isso dito tão abertamente, sem qualquer tentativa de suavizar o golpe ou disfarçar com racionalizações sobre diferentes estilos parentais, me deixou sem ar. Richard. Minha mãe apareceu na porta, pálida. Ela devia estar ouvindo da sala de estar. Você não está falando sério. Só estou sendo sincero, respondeu meu pai, sem tirar os olhos de mim. A Audrey quer ser tratada como adulta. Adultos conseguem lidar com a verdade. Kyle tem potencial se receber o apoio certo. Ele pode assumir os negócios um dia, algo em que a Audrey nunca demonstrou interesse. Porque você nunca me ofereceu, eu disse baixinho. Meu pai continuou como se eu não tivesse falado. O Kyle se conecta com as pessoas, tem carisma. Ele chega a lugares com o apoio certo. A Audrey escolheu um caminho que é inteiramente dela, contra a nossa recomendação. Tudo bem, mas isso significa que ela também está sozinha financeiramente. Minha mãe entrou de vez no quarto, colocando-se entre nós como se estivesse bloqueando fisicamente os estilhaços emocionais que voavam de um lado para o outro. Richard, pare com isso. A Audrey sempre foi uma filha maravilhosa. Ela trabalhou tanto, foi tão responsável. E ela jogou tudo fora por um emprego sem futuro e planeja um diploma que a afogará em dívidas para quê? Para ouvir os problemas de estranhos o dia todo. Que tipo de escolha de vida é essa? E lá estava, o verdadeiro problema. Não que eu não tivesse conquistado o suficiente, mas que minhas conquistas não estavam em direções que meu pai valorizava. Minha independência não era uma virtude para ele, era uma rejeição à sua autoridade e aos seus valores. Minha escolha de carreira é válida, eu disse, lutando para não deixar minha voz tremer. Aconselhamento em saúde mental ajuda as pessoas. É importante. Trabalho de verdade também, meu pai retrucou. Construir coisas, criar empregos, deixar algo concreto para trás. Minha mãe colocou a mão no braço dele. Richard, por favor, vamos todos nos acalmar e discutir isso amanhã, quando as emoções não estiverem tão à flor da pele. Mas eu já estava farta do hábito familiar de evitar conversas difíceis, de amenizar as coisas até o próximo incidente. Não, mãe. Isso precisa ser dito. Pai, passei a vida inteira tentando ganhar a sua aprovação. Sabe como é levar para casa só notas e ser ignorado como esperado? Ter que trabalhar em vários empregos durante a faculdade para não te pedir dinheiro, só para ter o Kyle me entregando tudo de mão beijada? O Kyle tem desafios diferentes, começou meu pai, mas eu o interrompi. Sim, ele tem, e eu o amo mesmo assim. Não se trata do Kyle. Trata-se de você e de como você me fez sentir invisível na minha própria família. Esta noite foi apenas a prova final de que nada do que eu fizer será bom o suficiente. Lá de fora, vinha o som dos amigos de Kyle deixando, portas de carro batendo e vozes desejando boa noite. O confronto teria que terminar logo, de uma forma ou de outra. A expressão do meu pai se fechou como um cofre. $900 até domingo. Se for muito difícil para você, talvez seja a hora de encontrar seu próprio lugar para morar. As palavras foram proferidas com tanta firmeza, com tanta rejeição, que algo dentro de mim simplesmente desistiu. Anos de esperança por reconhecimento, de inventar desculpas para as discrepâncias na forma como éramos tratados, de me dizer que a dinâmica familiar era complicada, tudo isso ruiu sob o peso daquelas poucas frases insensíveis. Você tem razão, eu disse, surpreendendo-me com a calma na minha voz. Está na hora. Minha mãe pareceu alarmada. Audrey, não tome nenhuma decisão precipitada. Seu pai não fala sério. Podemos conversar sobre isso amanhã. Mas, olhando para a expressão fria do meu pai, eu soube com absoluta certeza que ele falava sério. E, pela primeira vez, vi com perfeita clareza que nada mudaria a menos que eu mesma mudasse. Vou dormir, disse eu baixinho. Foi um longo dia. Quando me virei para ir embora, meu pai me chamou, lembre-se, $900 até domingo. Não respondi. No fundo, eu já sabia que não estaria lá no domingo.
Kylie rompeu pela porta da frente, ainda em êxtase com a formatura. Melhor dia de todos, anunciou ele para ninguém em particular, alheio à tensão que pairava no ar. Dei-lhe um abraço rápido ao passar. Fico feliz, Kylie. Você merece ser feliz. E, apesar de tudo, eu falava sério. Meus problemas eram com meus pais, não com meu irmão, que simplesmente aceitara o papel e os privilégios que lhe haviam sido oferecidos. No meu quarto, sentei-me na beira da cama e senti a sensação física do meu coração se partindo, não como a dor aguda que eu havia imaginado, mas como algo se soltando, flutuando livre após anos de luta contra suas amarras. Havia tristeza, sim, mas também uma estranha leveza. Pela primeira vez em 24 anos, eu vi a minha família com clareza, sem a lente distorcida da esperança e da racionalização. Ouvi a batida suave da minha mãe na porta, mas fingi estar dormindo. O amanhã traria seus próprios desafios. Naquela noite, eu precisava pensar. O sono não veio facilmente naquela noite. Fiquei acordada, repetindo as palavras do meu pai sem parar, porque ele vale a pena. 4 palavras simples que cristalizaram uma vida inteira me sentindo em segundo lugar, de conquistas ignoradas, de um amor que parecia condicionado à conformidade com expectativas que eu nunca conseguia compreender. Por volta das 3 da manhã, abri meu laptop e comecei a fazer um balanço das minhas finanças. Meu emprego pagava $45.000 por ano antes dos impostos, um salário decente para um cargo iniciante, mas nada extravagante em nossa região de alto custo de vida. Eu havia conseguido economizar quase $20.000 para a pós-graduação morando em casa e sendo econômico com meus gastos. Se eu redirecionasse esse dinheiro, seria suficiente para o aluguel do primeiro e do último mês, um depósito de segurança e móveis básicos para um apartamento próprio. Mandei uma mensagem para Jennifer, sem esperar resposta até de manhã, mas precisando colocar meus pensamentos em palavras. Papai exigiu $900 de aluguel a partir de agora. Quando perguntei por que Kylie ganha uma BMW por se formar enquanto eu recebo uma conta, papai disse que é porque Kylie vale a pena. Acho que já terminei. Para minha surpresa, Jennifer respondeu quase imediatamente: ainda estou acordada me preparando para uma apresentação. Nossa, Audrey, isso é muito louco. O que você vai fazer? Acho que preciso me mudar. Não só de vez, agora. A resposta dela foi instantânea: meu sofá é seu pelo tempo que você precisar, sem perguntas. A oferta me fez chorar. Jennifer e eu éramos amigas desde a orientação da faculdade, 5 anos atrás, e ela testemunhara em primeira mão a dinâmica sutil da minha família durante visitas e eventos. Ela vinha sugerindo gentilmente há anos que meu relacionamento com meus pais, principalmente com meu pai, não era saudável, mas nunca me pressionou ou julgou quando eu dava desculpas para o comportamento deles. Obrigada. Posso te dar uma chance enquanto procuro um lugar. Sério, a qualquer hora, a partir de hoje à noite, se precisar. Desliguei o celular e abri uma nova aba do navegador para procurar apartamentos na minha faixa de preço. As opções eram limitadas, considerando o mercado de aluguel local, mas havia vários estúdios a 30 minutos de carro do meu trabalho que talvez fossem viáveis. Marquei-os para pesquisar mais a fundo pela manhã. O amanhecer já estava raiando quando finalmente adormeci, já decidido, mas com o coração ainda dolorido pela decisão final. Quando meu despertador tocou às 7, fiquei deitado na cama por mais alguns minutos, ouvindo os sons da minha família se movimentando pela casa, minha mãe na cozinha, a cafeteira borbulhando, a música de Kylie tocando baixinho em seu quarto, os passos pesados do meu pai no corredor. Por um instante, a saudade de casa me atingiu preventivamente, uma saudade do conforto do familiar, mesmo com todas as suas falhas. Mas então me lembrei das palavras do meu pai, da fria rejeição em seus olhos, e a sensação passou, substituída pela determinação. No café da manhã, mantive uma fachada de normalidade, discutindo planos para o fim de semana e respondendo a perguntas sobre o trabalho como se nada tivesse mudado. Meu pai não mencionou nossa conversa da noite anterior, aparentemente considerando o assunto resolvido. Minha mãe me observava com olhos preocupados, mas não disse nada substancial. O Kylie e eu vamos à concessionária finalizar a papelada do carro dele, anunciou meu pai enquanto terminava o café. Depois, pensamos em fazer um test drive de verdade até o lago. Quer se juntar a nós, Laura? Minha mãe hesitou, olhando para mim. E você, Audrey? Gostaria de vir?
Estou bem cansado de ontem, eu disse, forçando um sorriso. Acho que vou ficar por aqui. Assim que eles se foram, a casa ficou em silêncio. Fiquei parada na cozinha por um longo momento, olhando ao redor para o espaço que fora meu lar durante a maior parte da minha vida, a tabela de altura na parede ao lado da despensa, marcando o crescimento meu e de Kylie ao longo dos anos, a geladeira coberta de fotos de família e os calendários esportivos de Kylie, a pequena horta de ervas no parapeito da janela que eu havia plantado e cuidado. Havia amor naquela casa, imperfeito, mal distribuído, mas real mesmo assim. Por um breve momento, hesitei, me perguntando se não estaria exagerando em relação a um dia ruim, a um comentário ofensivo. Mas então me lembrei de todos os pequenos momentos que me levaram a esse ponto. O padrão era claro e não mudaria a menos que eu mudasse meu papel nele. Com esse pensamento, fui para o meu quarto e comecei o processo metódico de decidir o que levar e o que deixar para trás. Roupas eram fáceis, todas viriam comigo, embaladas eficientemente em 2 malas grandes que eu usará para a faculdade. Livros eram mais difíceis. Havia muitos para levar de uma vez, então selecionei os mais significativos e alguns que eu estava lendo no momento. Meu laptop, documentos importantes e roupas profissionais para o trabalho eram inegociáveis. No meu armário, encontrei uma caixa de lembranças da infância, boletins com notas máximas e comentários genéricos de um bom trabalho dos professores, medalhas de competições acadêmicas, a medalha de orador da turma do ensino médio. Eu as havia guardado por anos, esses símbolos de conquistas que haviam passado despercebidos em casa. Depois de um momento de hesitação, deixei-as para trás. O passado era passado, e eu não precisava mais de lembretes físicos da minha busca por aprovação. Meu quarto se transformou lentamente enquanto eu fazia as malas, tornando-se menos pessoal, mais parecido com um quarto de hóspedes comum. Era uma manifestação física do meu distanciamento emocional, e havia algo catártico no processo. Por volta do meio-dia, liguei para minha supervisora no trabalho. Elaine, detesto fazer isso, mas preciso tirar uns dias de folga na semana que vem. Surgiu um problema familiar que exige minha atenção imediata. Elaine, que sempre apoiou o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não hesitou. Claro, Audrey. Está tudo bem? Vai ficar, eu disse, surpresa com o quanto eu falava sério. Só preciso de um tempo para resolver as coisas. Leve o que precisar. Seus clientes podem ser remarcados. Concluída a tarefa, continuei a arrumar as malas, trabalhando rápida e meticulosamente. Às 3 da tarde, meu carro estava carregado com tudo que eu considerava essencial para começar minha nova vida. Só faltava escrever o bilhete. Sentei-me à pequena escrivaninha do meu quarto, caneta na mão, olhando para o papel em branco. O que eu poderia dizer para fazer meus pais entenderem minha decisão sem causar danos irreparáveis? Como explicar a Kylie, que era inocente em tudo aquilo, por que eu tinha que ir embora? O primeiro rascunho era raivoso demais, o segundo, apologético demais. O terceiro divagava sem deixar claros os pontos. Finalmente, na quarta tentativa, encontrei as palavras certas, palavras que eram honestas sem serem cruéis, firmes sem destruir pontes. Queridos mamãe, papai e Kylie. Decidi que é hora de me mudar e viver de forma independente. A noite passada deixou claro que meu lugar nesta família não é o que eu pensava ou esperava que fosse. Pai, você tem razão, sou adulta e devo pagar minhas próprias contas. Então, é isso que vou fazer completamente. Não vou pagar aluguel porque não vou morar aqui. Encontrei outro lugar para ficar enquanto procuro um apartamento. Mãe, eu sei que isso vai te chatear, e sinto muito por isso. Eu te amo, mas não posso continuar fingindo que a dinâmica desta casa não está me machucando. Kylie, isso não é culpa sua. Estou orgulhosa de você e das suas conquistas. Aproveite seu carro e sua formatura. Isso é entre mim e nossos pais, não você. Entrarei em contato assim que estiver tudo resolvido. Com amor, Audrey. Li-o 2 vezes, dobrei-o e coloquei-o no envelope com a palavra família escrita na frente. Depois de uma última olhada ao redor do meu quarto quase vazio, levei o bilhete para o andar de baixo e o coloquei em um lugar de destaque na geladeira, preso com um ímã em formato da Torre Eiffel, da coleção da minha mãe. Parado na entrada, com as chaves na mão, senti uma mistura complexa de emoções, tristeza pelo que poderia ter sido, raiva pelo que foi, medo do desconhecido.
Mas, por baixo de tudo, uma crescente sensação de libertação. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava tomando uma decisão baseada unicamente no que eu precisava, não no que os outros esperavam de mim. Adeus, sussurrei para a casa vazia. Então saí pela porta, fechando-a silenciosamente atrás de mim. Os primeiros dias no apartamento da Jennifer passaram em meio a uma confusão de questões práticas e processamento emocional. Jennifer já tinha aberto espaço no armário para as minhas roupas, enchido um colchão de ar na sala e abastecido a geladeira com minhas comidas favoritas antes de eu chegar. Seu apoio inabalável contrastava fortemente com a aceitação condicional com a qual eu havia crescido. Fique o tempo que precisar, ela insistiu quando expressei minha preocupação em me impor. Sério, é bom ter você aqui, como a faculdade de novo, mas com comida melhor e menos noites em claro. Meu celular começou a fervilhar de notificações na noite em que saí, mais ou menos na hora em que minha família teria voltado para casa e encontrado meu bilhete. Kylie mandou a mensagem primeiro, uma série de mensagens cada vez mais apavoradas. Audrey, onde você está? Por favor, volte para casa. Todo mundo está pirando. Aconteceu alguma coisa? Mamãe não para de chorar. Pelo menos me diga que você está bem. Respondi apenas a última, estou bem. Vou ficar com uma amiga. Preciso de um tempo agora. Explicamos depois. Minha mãe ligou 14 vezes naquela primeira noite. Deixei cada ligação cair na caixa postal, ainda não pronto para ter aquela conversa. Suas mensagens variavam de apelos chorosos para voltar para casa a perguntas confusas sobre o que tinha acontecido, passando pela raiva de que eu iria embora sem discutir o assunto como um adulto. As mais reveladoras foram as comunicações do meu pai. Primeiro, uma mensagem curta dizendo: "Isso é infantil e desnecessário." Depois, quando não respondi, uma mensagem de voz afirmando que minha saída do teatro não mudaria o fato de que adultos têm responsabilidades. Por fim, um e-mail de tom formal me informando que eu tinha até o final do mês para retirar o restante dos meus pertences ou eles seriam descartados adequadamente. Em nenhum momento ele perguntou se eu estava bem. Em nenhum momento ele reconheceu que suas palavras poderiam ter contribuído para minha decisão de ir embora. Foi a confirmação de que eu tinha feito a escolha certa, por mais dolorosa que fosse. A família extensa logo se envolveu. Minha tia Meredith, irmã do meu pai, ligou no terceiro dia. "Não vou tomar partido", começou ela, o que geralmente significava que estava prestes a fazer exatamente isso. "Mas seus pais estão fora de si. Sua mãe mal consegue funcionar." "Sinto muito que a mamãe esteja sofrendo", eu disse, falando sério. Mas eu não podia mais ficar naquela casa. "O que aconteceu?" "O Richard não vai falar muito, só que vocês tiveram um desentendimento sobre o aluguel." Hesitei, mas decidi que a verdade era a opção mais simples. O papai comprou uma BMW novinha para o Kylie por ele ter se formado no ensino médio com notas quase mínimas. Na mesma noite, ele me disse que eu precisava começar a pagar $900 por mês de aluguel porque agora sou adulta. Quando apontei para o padrão duplo, ele disse: "A diferença é que o Kylie vale a pena." Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Ele disse isso?" Exatamente essas palavras. "Sim." Tia Meredith suspirou profundamente. "Ah, Richard, ele sempre foi um idiota com as palavras." Outra pausa. "Olha, não estou desculpando o que ele disse. Foi cruel e falso. Mas você conhece seu pai, ele nunca foi bom em se expressar, especialmente com você. Você é muito parecida com sua avó, a mãe dele, inteligente, independente, questionadora. Isso o intimida. Isso não é desculpa para 24 anos me fazendo sentir menos valiosa que meu irmão." "Não, não é", ela concordou, me surpreendendo. "Se valer a pena, acho que você fez a coisa certa, se distanciando. Só não os corte completamente, ok? Sua mãe está realmente arrasada, e Kylie está confuso e magoado." "Não estou cortando o contato de ninguém", assegurei. "Só preciso de tempo e espaço para descobrir que tipo de relacionamento posso ter com eles daqui para frente." Depois de desligar, senti uma estranha sensação de validação. Ter uma perspectiva externa, um membro da família, aliás, reconhecendo a dinâmica problemática, ajudou a combater a insegurança que começava a se instalar. Será que eu estava exagerando? Será que estava sendo egoísta?
A reação da tia Meredith sugeria que não. Ao final da primeira semana, eu já tinha estabelecido uma rotina: trabalhar durante o dia, procurar apartamento durante o almoço e à noite. Jennifer e eu preparávamos o jantar juntas e depois assistíamos a programas de TV sem sentido até eu me sentir cansado o suficiente para dormir. Na sexta-feira à noite, ela me convenceu a acompanhá-la para um happy hour com alguns amigos do escritório. Você precisa se desligar por algumas horas, insistiu. Nada de drama familiar, nada de estresse com o apartamento, apenas coquetéis caros e pessoas que não conhecem a sua história de vida. Ela tinha razão. A noite fora foi revigorante, um lembrete de que havia um mundo inteiro além dos meus problemas familiares. Ri pelo que pareceu a primeira vez em dias e até troquei números de telefone com um colega de Jennifer, Mark, que trabalhava em tinha olhos gentis e um senso de humor irônico. A busca por um apartamento progrediu mais rápido do que o esperado. O terceiro lugar que visitei, um estúdio pequeno, mas bem conservado, em uma casa vitoriana reformada, me pareceu imediatamente ideal. A proprietária, Sra. Shen, era uma professora aposentada que valorizava o silêncio, responsável, disse ela. O apartamento é seu, se você quiser. Você pode se mudar na semana que vem. Com a moradia garantida, senti-me confiante o suficiente para finalmente responder às mensagens cada vez mais angustiadas de Kylie. Combinamos de nos encontrar em um café a meio caminho entre o apartamento de Jennifer e a casa dos nossos pais, um território neutro onde poderíamos conversar em particular. Kylie chegou com um ar cansado e confuso, com sua habitual atitude despreocupada contida. Ele me abraçou com força antes de se sentar. Você vem para casa? Perguntou imediatamente. Não, respondi gentilmente. Encontrei meu próprio lugar. Vou me mudar na semana que vem. Seu rosto se fechou. Mas por quê? É por causa do meu carro? Porque eu o devolvo, se for esse o motivo. Não é sobre o carro, Kylie, eu disse. Na verdade, não. Respirei fundo, pensando em tudo que compartilhar. Ele tinha 18 anos, tecnicamente um adulto, mas ainda era meu irmãozinho, a quem eu queria proteger. É sobre como meu pai e eu interagimos, sobre padrões que estiveram presentes a vida toda. Preciso de espaço para ser eu mesma, não apenas a filha responsável de Richard Wilson. Mas e eu? Perguntou Kylie, com a voz baixa. Vou começar a faculdade comunitária no outono. Estava contando com você para me ajudar com as redações e outras coisas. Não vou desaparecer da sua vida, assegurei. Podemos nos encontrar quando você quiser. Você ainda pode ligar ou mandar mensagem pedindo ajuda com a faculdade. Só não vou mais morar sob o mesmo teto. Kylie ficou em silêncio por um momento, mexendo o café intocado. Papai está muito bravo, disse-lhe finalmente. Ele disse que você está sendo egoísta e dramática. O que você acha? Perguntei, genuinamente curiosa sobre a perspectiva dele. Ele deu de ombros. Acho que algo grande deve ter acontecido e ninguém está me contando. Um dia estava tudo bem, estávamos comemorando minha formatura, ganhei o carro dos meus sonhos. No dia seguinte, você se foi, e a mamãe está chorando o tempo todo, e o papai está batendo as portas com força. Hesitei, mas então decidi que Kylie merecia alguma versão da verdade. Depois que você saiu com seus amigos na noite da formatura, papai me disse que eu precisava começar a pagar $900 por mês de aluguel. Quando mencionei que ele tinha acabado de comprar um carro de luxo para você na formatura, enquanto eu não ganhei nada de presente, a coisa esquentou. Ele disse algumas coisas que deixaram claro que meu lugar na família não é o que eu pensava. Que coisas? Insistiu Kylie. Não importa especificamente, eu disse, sem querer sobrecarregá-lo com palavras que pudessem prejudicar seu próprio relacionamento com nosso pai. O que importa é que percebi que preciso estabelecer minha independência completamente, não apenas financeira, mas também emocional. Kylie processou isso, com uma expressão preocupada. Você está bem? Tipo, bem mesmo. A pergunta me tocou profundamente. Em todas as mensagens e ligações de familiares, Kylie era o primeiro a perguntar sobre o meu bem-estar, em vez de como a minha ausência estava afetando os outros. Estou chegando lá, eu disse honestamente. É difícil e assustador, mas também meio emocionante. Pela primeira vez, estou tomando decisões baseadas apenas no que eu quero e preciso, não nas expectativas dos outros.
Eu entendo, disse-lhe lentamente. Às vezes, sinto como se a minha vida já tivesse sido decidida por mim: assumir os negócios do meu pai, casar com alguém que lhe aprove, ter os 2 filhos e meio e a casa no subúrbio. Isso era novidade para mim. Não é isso que você quer? Kyle deu de ombros novamente. Ainda não sei o que quero. É para isso que serve a faculdade, certo? Para descobrir. Exatamente, respondi, sorrindo diante de sua sabedoria inesperada. E é isso que eu também estou fazendo, descobrindo quem eu sou fora da nossa dinâmica familiar. Conversamos por mais 1 hora, e a conversa mudou para assuntos mais leves: seus planos para o verão, meu novo apartamento, um filme que ambos queríamos ver. Quando finalmente nos despedimos, abraçados no estacionamento, senti uma nova conexão com meu irmão, um relacionamento adulto baseado no respeito mútuo, em vez da dinâmica de protetor-protegido que tínhamos há tanto tempo. 2 semanas depois de sair de casa, mudei-me para o meu estúdio. Jennifer ajudou, assim como 2 colegas de trabalho que tinham uma caminhonete. À noite, meus escassos pertences estavam dispostos naquele pequeno espaço, transformando-o de anônimo em pessoal. Sentada no meu sofá de segunda mão naquela noite, senti uma avassaladora sensação de realização. Aquilo era meu, todo meu, conquistado com meus próprios esforços, escolhido de acordo com minhas próprias preferências, organizado de acordo com meu próprio gosto. Na semana seguinte, recebi um e-mail inesperado do meu antigo professor e mentor, Dr. Hanson. Audrey, soube pelos canais do departamento que você foi aceita no programa de pós-graduação. Parabéns! Estou liderando um projeto de pesquisa sobre atendimento baseado em traumas que conta com financiamento para um assistente de pesquisa em meio período. A vaga inclui reembolso parcial da mensalidade. Você estaria interessada em conversar sobre isso? O momento não poderia ter sido mais perfeito. A vaga não só me proporcionaria uma renda adicional, como também me daria uma experiência valiosa na minha área e ajudaria a cobrir os custos da pós-graduação. Após uma entrevista bem-sucedida, aceitei a vaga, que começaria no semestre de outono. À medida que o verão avançava, estabeleci novas rotinas e limites. Falava com minha mãe semanalmente, conversas que inicialmente eram tensas e cheias de lágrimas, mas que gradualmente evoluíram para algo próximo do normal. Ela nunca reconheceu explicitamente o favoritismo ou as palavras ofensivas do meu pai, mas havia um novo respeito na maneira como ela me tratava, como se minha independência a tivesse forçado a me ver como adulta, algo que não acontecerá em casa. Com meu pai, a história foi diferente. Depois das mensagens iniciais raivosas, ele se refugiou em um silêncio sepulcral. Foi Kyle quem me informou que havia proibido qualquer pessoa de mencionar meu nome no jantar, uma resposta infantil que só reforçou minha decisão de ir embora. Enviei a ele um e-mail formal com meu novo endereço para qualquer correspondência que pudesse chegar e recebi uma resposta de uma palavra, anotado. 6 meses depois de me mudar, minha vida havia se transformado de maneiras sutis e profundas. Comecei a pós-graduação, destacando-me nos cursos e, ao mesmo tempo, conciliando o trabalho e a posição de pesquisadora. Fiz novas amizades por meio de aulas e eventos de networking profissional. Cheguei até a sair com Mark, colega de Jennifer, várias vezes, mas, no fim das contas, decidimos que nos daríamos melhor como amigos. Mais importante ainda, eu havia desenvolvido uma nova relação comigo mesma. Sem a constante onda de busca por aprovação que nunca viria, descobri aspectos da minha personalidade que estavam reprimidos: meu senso de humor seco, a paixão pela fotografia, a preferência pela espontaneidade em vez de um planejamento rígido. Comecei a tomar decisões com base no que me trazia alegria, em vez do que me daria validação. Certa noite de novembro, enquanto eu preparava o jantar na minha pequena cozinha, bateram à minha porta. Presumindo que fosse o vizinho de baixo pedindo café emprestado novamente, abri a porta sem olhar pelo olho mágico. Lá estavam meus pais. A visão deles parados, sem jeito, na minha porta me deu uma descarga de adrenalina. Minha mãe parecia nervosa, apertando a bolsa com os nós dos dedos brancos. Meu pai estava parado um pouco atrás dela, com uma expressão que era uma mistura complexa de desconforto e algo que poderia ser arrependimento. "Podemos entrar?", perguntou minha mãe. Após um momento de silêncio tenso, hesitei e dei um passo para o lado. Claro. Eu só estava fazendo o jantar. Eles entraram cautelosamente, observando meu pequeno apartamento com olhares avaliadores.
Observei meu pai reparar nos móveis de segunda mão, nas estantes da IKEA, na ausência de uma mesa de jantar. O olhar da minha mãe se demorou nas fotos emolduradas na minha parede, fotos minhas com Jennifer e outros amigos em eventos do trabalho, caminhando em parques estaduais próximos, uma vida da qual eles nada sabiam. É aconchegante, ofereceu minha mãe, claramente buscando algo positivo para dizer. Combina comigo, respondi, desligando o fogão onde meu molho de macarrão fervia. Quer beber alguma coisa? Tenho água, chá ou vinho. Água está ótimo, disse meu pai, as primeiras palavras que ele me disse diretamente em 6 meses. Ocupei-me em pegar os copos, dando-me tempo para processar sua aparição inesperada. Quando estávamos todos sentados, meus pais no sofá, eu na poltrona, fiz a pergunta óbvia: por que você está aqui? Minha mãe olhou para meu pai, um olhar que eu reconhecia da infância, um pedido silencioso para que ele assumisse a responsabilidade. Para minha surpresa, ele pigarreou e me encarou diretamente. Seu irmão está com dificuldades, disse ele. Ele está falando em abandonar a faculdade. De todos os motivos que eu havia imaginado para a visita deles, esse não era um deles. O quê? Por quê? Ele estava tão animado com as aulas quando tomamos café na semana passada. Meus pais trocaram olhares surpresos. Você anda saindo com o Kyle? Perguntou minha mãe. A gente se encontra a cada 2 semanas, expliquei. Ele não te contou? Meu pai apertou o maxilar. Não contou. Aparentemente, tem muita coisa que ele não conta pra gente hoje em dia. Richard, disse minha mãe suavemente, com um tom de advertência. Ela se virou para mim. Estamos preocupados com ele, Audrey. Ele está retraído. As notas dele estão caindo. E ontem ele nos disse que não vê sentido em continuar estudando quando vai acabar trabalhando para o pai de qualquer jeito. Processei essa informação, tentando me reconciliar com o entusiasmo do Kyle, que me mostrará sua redação de inglês poucos dias antes, apontando orgulhosamente para o A no topo da página. Aconteceu alguma coisa específica? Vocês dois brigaram? Meu pai se remexeu, incomodado. Não exatamente, mas desde que você foi embora, as coisas mudaram. O Kyle questiona tudo agora. Nada do que dizemos ou fazemos parece certo para ele. Uma compreensão me ocorreu. Ele está enxergando a dinâmica familiar de forma diferente porque eu não estou lá para equilibrar. Minha mãe assentiu lentamente. Acho que é parte disso. Sem você lá assumindo a responsabilidade por tudo, tivemos que exigir mais do Kyle, e ele. Ela hesitou, olhando para o meu pai. Ele não está reagindo bem à pressão, concluiu meu pai, com um tom de perplexidade na voz. Tudo que peço a ele vira discussão. Se dou conselhos, ele diz que sou controlador. Se dou espaço a ele, ele diz que não me importo. Em circunstâncias diferentes, eu poderia ter encontrado alguma satisfação na luta do meu pai para criar o filho que ele sempre favoreceu. Mas, vendo a preocupação genuína nos rostos de ambos, senti apenas tristeza pelas dificuldades do meu irmão. O que você quer de mim? Perguntei diretamente. Achamos que talvez você pudesse conversar com ele, disse minha mãe. Ele te respeita. Ele pode ouvir se você o incentivar a continuar na escola. Pensei nisso. Ficarei feliz em conversar com o Kyle, mas não vou pressioná-lo nem dizer o que ele deve fazer. Se ele está questionando o próprio caminho, é direito dele. Ele precisa descobrir o que quer, não o que você quer para ele. O rosto do meu pai ficou ligeiramente vermelho, mas ele assentiu. É justo. Um silêncio desconfortável se instalou. Havia tantas questões não ditas entre nós, tanta história que não poderia ser abordada em uma única conversa. Finalmente, minha mãe falou novamente. Sentimos sua falta, Audrey. A casa não é a mesma sem você. Eu também senti falta de alguns aspectos de casa, admiti. Mas eu precisava disso. Apontei para o meu apartamento. Eu precisava saber que conseguia me virar sozinha. Você sempre foi capaz de se virar sozinha, disse meu pai baixinho. Isso nunca foi questionado. Para você, talvez. Para mim, era algo que eu tinha que provar a mim mesmo. Meu pai olhou para as mãos e depois para mim com uma expressão que eu raramente vira em seu rosto, incerteza. Eu disse coisas naquela noite, coisas que não deveria ter dito.
Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas vindo de Richard Wilson, foi o mais próximo que já recebi de um. Esperei, permitindo que o silêncio se prolongasse, dando-lhe espaço para continuar, se quisesse. Sua mãe comentou que tenho sido desigual na forma como trato você e Kyle. É uma maneira de dizer, eu disse, sem conseguir disfarçar o tom de voz. Audrey, alertou minha mãe. Não, ela tem razão, disse meu pai, surpreendendo a nós dois. Eu esperava mais de você e lhe dei menos reconhecimento. Não foi justo. Senti um nó se formando na garganta, mas engoli. Não, não foi. Não sei como consertar isso, admitiu. Mas eu gostaria de tentar, pelo bem do Kyle, no mínimo. A ressalva doeu, mas reconheci que era a tentativa do meu pai de salvar a cara. Uma vida inteira de teimosia emocional não poderia ser superada em uma única conversa. O fato de ele estar ali, admitindo qualquer erro, era significativo. Não vou voltar para casa, eu disse com firmeza. Mas estou aberta a reconstruir nosso relacionamento aos poucos e com limites. Minha mãe estendeu a mão e apertou a minha, com lágrimas nos olhos. É tudo o que pedimos. Enquanto se preparavam para sair, meu pai parou na porta. Você se saiu bem aqui, disse ele, com um tom áspero, mas sincero. Não é o que eu teria escolhido para você, mas combina com você. Vindo dele, era um grande elogio. Depois que eles foram embora, no fim de semana seguinte, encontrei Kyle no nosso café de sempre. Ele pareceu surpreso quando mencionei suas dificuldades na escola. Mamãe e papai vieram te ver? Perguntou ele, visivelmente chocado. Eles estão preocupados com você, eu disse. E, sinceramente, eu também. Você parecia bem quando conversamos na semana passada. Kyle suspirou, passando a mão pelos cabelos. Estou bem, na maior parte do tempo. Eu só não sei se a faculdade comunitária é a opção certa para mim agora, e toda vez que tento falar com o papai sobre outras opções, ele me ignora. Que outras opções você está considerando? Tenho pensado em tirar um ano sabático, talvez viajar um pouco, trabalhar em empregos diferentes para descobrir o que realmente gosto. Ele me olhou, ansioso. Não é loucura, né? De jeito nenhum, assegurei. Muitas pessoas tiram um tempo para explorar antes de se comprometer com uma carreira. Tente dizer isso ao papai. Ele planejou a minha vida inteira, fazer aulas de administração, trabalhar os verões na empresa dele, eventualmente, assumir o comando quando se aposentar. Mas e se não for isso que eu quero? Sorri para ele com um respeito renovado. Meu irmãozinho estava crescendo, questionando o caminho que havia sido traçado para ele, assim como eu. Kyle, a coisa mais importante que aprendi nos últimos 6 meses é que você precisa viver a sua vida para si mesmo, não para a mamãe, o papai ou qualquer outra pessoa. Isso não significa ser egoísta ou irresponsável, mas sim fazer escolhas baseadas nos seus próprios valores e interesses. Como você se tornou tão corajoso? Perguntou ele. Simplesmente fazer as malas e ir embora assim. Não foi tanto coragem, mas necessidade, admiti. Eu tinha chegado a um ponto em que ficar me custaria mais do que partir, emocionalmente falando. Kyle assentiu, pensativo. Acho que também estou chegando a esse ponto. Não sobre morar em casa, estou tranquilo com isso por enquanto, mas sobre seguir o plano do papai sem questionar. Então você precisa ter uma conversa honesta com ele. Seja respeitosa, mas firme sobre o que você quer. Você vai me ajudar? Estará lá quando eu falar com ele? O pedido me tocou profundamente. Claro, mas lembre-se, esta é a sua vida e a sua decisão. Eu posso te apoiar, mas não lutarei suas batalhas por você. Nos meses seguintes, nossa família iniciou um processo lento, às vezes constrangedor, de reconstrução de relacionamentos em novos termos. Kyle teve sua conversa com nosso pai, comigo presente como apoio moral. Para surpresa de todos, após a resistência inicial, meu pai finalmente concordou com um acordo. Kyle concluiria o primeiro ano da faculdade comunitária e depois tiraria um ano para explorar outros interesses antes de decidir se continuaria com os estudos de administração. Meu relacionamento com minha mãe melhorou mais rapidamente. Sem a presença avassaladora do meu pai moldando nossas interações, descobrimos interesses em comum e um senso de humor semelhante.
Começamos a nos encontrar para almoçar a cada 2 semanas, conversas que variavam de conversas casuais a discussões mais profundas sobre a dinâmica familiar e suas próprias experiências como jovem mulher. Eu deveria ter te defendido mais, ela admitiu durante um desses almoços. Eu sabia que o Richard gostava mais do Kyle, mas eu dizia a mim mesma que era porque você era tão autossuficiente que não precisava do mesmo tipo de apoio. Por que você ficou com ele? Perguntei, uma pergunta que eu me questionava há anos. Você deve ter visto como ele te tratava às vezes, não só a mim. Ela refletiu sobre isso. Eu o amava. Ainda amo, apesar dos seus defeitos. E também houve bons momentos, momentos que você provavelmente não viu. Além disso, divórcio não era algo que as mulheres da minha geração faziam levianamente. Ela sorriu tristemente. Mas, para ser completamente honesta, parte disso era o medo de recomeçar sozinha. Você é mais corajosa do que eu jamais fui, Audrey. Meu relacionamento com meu pai continuou sendo mais complicado. Velhos padrões não desaparecem da noite para o dia, e ele teve dificuldade em se relacionar comigo como uma adulta independente, em vez da filha obediente que esperava que eu continuasse sendo. Mas houve pequenas mudanças. Ele se esforçou para perguntar sobre meus estudos de pós-graduação, enviou um e-mail formal e constrangedor me parabenizando quando fui publicada como coautora do artigo de pesquisa do Dr. Hansen e parou de fazer comentários desdenhosos sobre minha escolha de carreira. Um ano depois de sair de casa, organizei um pequeno jantar no meu apartamento, que eu havia recentemente transformado em um apartamento de um quarto no mesmo prédio. Meus pais e Kyle estavam entre os convidados, junto com Jennifer, minha tia Meredith e alguns amigos próximos do trabalho e da faculdade. Observar meu pai conversando educadamente com meu professor sobre as aplicações práticas da pesquisa psicológica, ver minha mãe ajudar a servir a sobremesa na minha pequena cozinha, observar Kyle conversando profundamente com meu amigo Marco sobre oportunidades de viagens ao exterior, senti uma sensação de paz que não esperava alcançar tão cedo. A dinâmica de poder em nossa família havia mudado radicalmente. Eu não era mais a filha esquecida em busca de validação, mas uma adulta independente que escolhia incluir minha família em minha vida nos meus próprios termos. Meu pai não era mais a autoridade inquestionável cuja aprovação determinava meu valor, mas simplesmente um relacionamento entre muitos em minha vida rica e gratificante. À medida que construía minha carreira em aconselhamento em saúde mental, descobri que minhas experiências pessoais me deram uma visão única da dinâmica familiar e da coragem necessária para romper padrões prejudiciais. Meu relacionamento com Nathan, um colega de pós-graduação gentil e solidário com quem namorei por vários meses, me mostrou o que é uma parceria igualitária, um forte contraste com os relacionamentos desequilibrados que presenciei na infância. Kyle finalmente decidiu que os negócios eram de fato o seu caminho, mas nos seus próprios termos. Ele queria se concentrar no empreendedorismo sustentável, em vez da construção civil. Após a resistência inicial, meu pai apoiou essa direção a contragosto, talvez tendo aprendido com a experiência que teve comigo que se apegar demais ao controle muitas vezes resulta na perda total da conexão. A jornada nem sempre foi tranquila. Ainda houve conversas difíceis, momentos de retorno a velhos padrões, momentos em que limites precisaram ser reafirmados. Mas a cada interação, a cada feriado vivido, a cada desentendimento resolvido respeitosamente, construímos um novo tipo de relacionamento familiar baseado no respeito mútuo, em vez de papéis pré-estabelecidos. Relembrando aquela noite crucial em que meu pai exigiu aluguel enquanto presenteava meu irmão com um carro de luxo, percebi que o que parecia ser o pior momento da minha vida, na verdade, havia sido o catalisador para uma mudança necessária. Sem aquele ponto de ruptura, eu poderia ter continuado indefinidamente no papel de boa filha, buscando uma aprovação que nunca viria por completo, sacrificando minhas próprias necessidades para manter uma falsa harmonia familiar. A lição mais profunda que aprendi com tudo isso foi que a verdadeira autoestima não vem da validação externa dos pais ou de qualquer outra pessoa, mas de honrar seus próprios valores e limites. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e, em última análise, pelos seus relacionamentos é se afastar de situações que o diminuem, mesmo quando essas situações envolvem as pessoas que deveriam amá-lo mais. Quando ajudei Kyle a se mudar para seu próprio apartamento perto do campus no ano seguinte, um lugar modesto que ele sustentava principalmente com um emprego de meio período e bolsas de estudo, ele me agradeceu por lhe mostrar que era possível trilhar seu próprio caminho. Se você não tivesse ido embora naquela noite, acho que nunca teria questionado nada, disse-lhe enquanto montávamos uma estante juntos. Você mudou tudo, não só para você, mas para todos nós.
Suas palavras ficaram comigo, um lembrete de que nossas ações podem ter efeitos cascata além do que imaginamos inicialmente. Ao me escolher naquele momento de crise, eu não apenas mudei minha própria vida, mas também criei espaço para que outros mudassem. Às vezes, ir embora não é um fim, mas o primeiro passo para construir algo melhor, algo verdadeiro, algo saudável, algo que pode realmente durar. E, às vezes, o bilhete que você deixa para trás abre a porta para conversas que deveriam ter acontecido anos atrás. Você já teve que se afastar de uma situação para preservar sua autoestima? Quais dinâmicas familiares difíceis você já enfrentou na sua vida? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como encontrar força em situações difíceis. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se de que escolher a si mesmo não é egoísmo, às vezes, é o ato mais necessário de autopreservação.